Então hoje a gente vai ler alguns trechos do livro Lifelong Learners, O Poder do Aprendizado Contínuo, tá certo? Aí eu separei algumas coisinhas aqui para ler esses trechos com vocês, para que quem sabe lá na frente você possa investir. Vou mostrar primeiramente como que ele é por dentro, tá? Toda a estrutura dele. Eu achei um livro extremamente dinâmico, didático. Gostei das cores, porque essas cores são cores que deixam, usando a ideia da psicologia das cores, a gente bem ativados e bem alertas. Outra coisa que me chamou a atenção também desse livro, que já vem aqui, ó, destacado os pontos que o autor achou interessante, tá? Vou falar para vocês alguns índices desde já, que é bom, né, para ter uma noção se vale a pena comprar ou não. E olha só que bonito também, chamou bastante a atenção, tanto nas cores, não sei que cor que aparece aí para vocês, mas é um tipo de um laranja, tá bom? Aqui é o sumário. Então, o que tem aqui na parte 1, aprendizagem ao longo da vida, o início e a virada do século. Capítulo 2, as duas revoluções, a quarta revolução industrial, a aprendizagem nesse contexto, o futuro do trabalho, papel das ações, resposta das empresas, a nova revolução do conhecimento. Capítulo 3, aprender sempre é possível, sistema de defesa, paixão pelo futuro, quantos anos você tem, qual a sua geração, a premissa é errada. Capítulo 4, invertendo os sinais, o que não é aprender, novos caminhos à frente. Capítulo 5, afinal o que é aprendizagem. Capítulo 6, um novo caminho. Depois vem para a parte 2. Então, a parte 1 é o porquê. A parte 2, como. O aprendiz adulto. Andragogia, como os adultos aprendem. Capítulo 8, autodireção do aprendizado. Capítulo 9, aprendizado informal. O que é aprendizado informal? Samba ao longo da vida em 3 histórias, informal e fundamental. Capítulo 10, a primeira escolha. Capítulo 11, conteúdo. Leitura, áudio, vídeo e outras tecnologias e processamento. Capítulo 12, experiência, aí traz mais alguns temas, pessoas e redes. Capítulo 14, aprendizado em ação. O aprendizado em ação diz assim, ó, planejamento da aprendizagem, as evidências de aprendizado, colocando tudo junto. Daí, na página 228, agora é sua vez. Daí ele traz manifesto life-wide, notas bibliográficas, aí começa aqui o prefácio, ele apresenta um pouco melhor quem ele é, sobre o trabalho dele. E aqui, né, você vem dar outra lidinha. Então, o que ele fala aqui, aprender a aprender é a única habilidade capaz de transformar a sua vida. Então, ele vai trazer aspectos sobre, não só em relação a você que é estudante, mas sobre comportamento, como mudar um comportamento, a importância de não só... Ele não vai falar não traz essas palavras, tá? Mas no contexto geral, quando queremos mudar, precisamos aprender sobre essas mudanças e não só sobre o aprender. Ele enfatiza bastante sobre praticar aquilo que quer aprender, né? Então vamos supor, quero virar um grande esportista. Vou entender, a roupa que eu vou pôr, como que eu vou fazer, quem que eu vou contratar, onde eu vou fazer, mas é nessa prática que você vai realmente conseguir ter uma mudança eficaz. E aí ele vai linkando também a parte de leitura, a parte de quem é estudante, então extremamente valioso para vocês. É do Conrado Schillhauer, tá? Conrado Schillhauer, a editora é a Gente Editora. Então, vou virar um pouquinho aqui agora a câmera pra gente fazer uma leitura juntos de alguns tópicos. Então, o ponto que eu separei aqui, que eu acho que vocês devem, que vocês ficarem interessados, é o capítulo 14, sobre o planejamento, aprendizado em ação, né? Então, ele fala um pouquinho, faz algumas apresentações, e aqui ele traça um perfil das pessoas que estudam sozinhas, que se organizam sozinhas. Então, ele fala que gostam de planejar com antecedência, um dia, uma semana ou um mês. Geralmente aderem a um plano modificando-o à medida que avançam, mas nunca abandonam sem melhorá-lo, ou seja, conforme ele vai seguindo o caminho, conforme vai estudando, sempre faz uma parada, digamos que você faça questões, que você perceba que está ficando com umas lacunas, que algumas coisas estão dando certo, outras não, vai fazendo adaptações nesses processos, tá? Organizam suas vidas para fazer o melhor uso possível do tempo.
O ingrediente mais crítico do estudo independente bem-sucedido. Novamente, organize suas vidas para fazer o melhor uso possível do tempo. Que é o quê? Que é a parte mais crítica, né? Então, conforme vão experienciando, vão fazendo adequações no ambiente para encaixar o melhor horário para os estudos. Percebe que não pode iniciar uma nova atividade de aprendizagem sem abrir mão de algo que antes ocupava o tempo agora reservado para os estudos. Ou seja, não dá para continuar fazendo tudo o que você fazia da mesma forma antes para colocar os estudos aqui ser algo que não era o seu hábito, tá? Gostam de ler e escrever, têm mentes abertas para aprender coisas novas, isso é importante, gostam de questionar, testar e analisar, não tem medo de ser diferentes, além de outros itens que ele traz aqui. Nessa parte aqui em destaque ele coloca: por que parar para pensar e planejar o aprendizado, se nesse tempo já posso ouvir 2 podcasts em velocidade acelerada? Essa mentalidade desestimula a pausa para a reflexão, um fator fundamental para o bom aproveitamento do aprendizado, que é o modo difuso que eu tenho falado para vocês, sobre a atenção focada e depois aquela atenção que você faz uma pausa. A gente pode colocar o método Pomodoro aqui pro meio, a gente pode, entre um estudo ou outro, dar uma caminhada, enfim, ele critica muito quem quer fazer correndo as coisas para terminar logo e acaba não respeitando essas pausas de descanso, que faz muito mais bem para você condicionar melhor o conteúdo do que ficar contando uma quantidade absurda de horas, inflando um ego de algo que não vai dar certo lá na frente, tá? Daí, continuando aqui alguns pontos, olha, nessa parte, na página 240, o planejamento da aprendizagem. Então ele fala assim que há 2 motivos para fazer uma etapa de planejamento consciente. Traz dois. O primeiro é antecipar o caminho a ser seguido, você se organizar, como que vai ser a sua estratégia de começo ao fim. Por isso que é importante você ter autonomia e aprender a montar, não ficar sempre dependendo de um outro, de dar tudo montadinho na tua mão. Isso não é autonomia. Ele fortalece muito aqui, reforça muito o fato de ser autodidata. Você até pode pesquisar, pegar a experiência de outras pessoas, mas trazer para o seu contexto, para trazer para a sua própria rotina, para você entender aonde é que estão as suas lacunas e não olhar com um olhar massivo, um olhar repetitivo de algo que todo mundo está fazendo de modo igual. Para trazer a sua individualidade, porque nós temos as nossas peculiaridades e a nossa rotina, a nossa forma de facilidade ou dificuldades de aprender distinto do outro, tá? Daí depois o segundo ele fala mais algumas coisas que se você for comprar o livro você vai ver. Depois a segunda razão é menos óbvia e mais importante. A etapa do planejamento é um ritual. Parar 30 minutos ou 1 hora para refletir sobre o nosso aprendizado é um reconhecimento para nós mesmos da importância do que estamos prestes a iniciar. Ou seja, a motivação de o porquê todo dia você vai naquele horário que você se organizou, que é importante para você ter que estudar, que é importante para você persistir. Tá? Olha, bem interessante, né? E daí ele fala, vale ressaltar que além do planejamento inicial, recomendo que existam outros momentos de pausa e análise do caminho percorrido para realizar os ajustes e as mudanças que fizerem sentido. Aqui a gente pode pensar quando você faz o simulado, quando você veio de outras provas que não deram certo, e aí você analisa qual foi o comportamento, qual foi o material, como que você se planejou, para você, a partir dessa experiência, você evoluir naquilo que não deu certo para uma mudança daquilo que precisa ser feito para você não ficar repetindo o mesmo tipo de comportamento, entendeu? Daí depois ele fala assim, o que você quer aprender, por que você quer aprender, quais são as suas fontes iniciais, onde vai armazenar o conhecimento e extrair. E daí aqui também tem um destaque que está escrito assim: recomendo que você comece a criar um pequeno catálogo das suas fontes, conteúdos em diversos formatos e abordagens diversas, experiências práticas que podem ajudar o seu ganho de conhecimento e de prática, e pessoas e redes que compartilham do seu interesse ou possuem mais conhecimento do que você. Aqui ele está falando sobre o material que você vai investir, por onde que você vai estudar, qual que é mais adequado, qual que você acha que você aprende melhor, né?
o que dá mais certo para você. Você até pode pegar dicas de outras pessoas que já conseguiram conquistar aquilo que elas queriam, né? Você pode se inspirar, analisar e, novamente, reforçando, adequar. Estar com pessoas que te levem para cima, porque o ambiente e as pessoas que você convivem afetam sim, influenciam sim o seu desempenho. Sempre ter, tá num grupo que fica falando, eu procrastino, isso não é o seu grupo. Se você quer estar num grupo de alta performance, vocês têm que estar, às vezes, num grupo menor, de pessoas que são disciplinadas, persistentes e que não misturam assuntos ali. Que isso vai criar um ambiente motivador e estimulador para você. Porque, digamos que você começa a ver um monte de notícias ruins, isso vai afetar sim o seu desempenho, tá? Então, quando você vai pesquisar alguns trechos do behaviorismo sobre a mudança de comportamento, você percebe ali a importância que hoje chamam-se de gatilhos, a gente pode falar sobre reforço, de o quanto você tem que verificar no teu ambiente externo tudo que tem de ruim e negativo que te afeta, listar, e para cada um desses puxar uma setinha, e do lado dessa setinha colocar a solução de como você vai fazer para replanejar o teu ambiente, para que fique propício para manter bem alimentada a tua motivação. Olha que interessante. E ele traz um compilado aqui de todos esses temas que eu pretendo trazer mais livros para vocês nesse tipo de vídeo. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, quero que vocês comentem aqui, deixem um joinha para me incentivar, para eu entender que vocês estão gostando, assim, ao invés de eu só falar, indico esse livro. Não, mas trazer essa leitura, trazer essa reflexão junto para que te motive a buscar melhor esse conhecimento. Excelente para TDAHs, tá? Não são folhas brancas, elas são meio amareladas, que facilitam bastante a nossa leitura. Há um belo de um espaçamento também, dá para escrever, dá para fazer anotações, tá vendo? Olha aqui, ó, as minhas anotações. Eu acho que vai agregar bastante. E você tem que pensar assim, ó, você não precisa pegar o livro, ler da primeira página até a última, tá? Para começar a desenvolver o hábito, a leitura, você pode vir aqui no índice e começar por aqueles que você tem interesse. E devagarzinho deixa o livro à vista e vai lendo. Eu comecei assim, ó, peguei esses pontos aqui principais para mim, e o restante, sendo muito honesta, eu não li ele de capa a capa. Eu me aprofundei mais naquilo que é de interesse dentro do que me cabe em relação ao que eu tenho me proposto a trazer para vocês, tá bom? Joinha, leia os recadinhos aqui na descrição do vídeo também, que é importante pra mim, tá? Isso só que eu quero de troca, tá? De vocês. E deixa um comentário aí, se você quiser dar dica de algum outro livro dentro de aprendizagem que você gostaria que eu trouxesse no vídeo pra gente conversar e refletir, coloca ali também pra mim, tá bom? Beijão, abraço forte de luz.